Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou ler o comentário aqui do canal Porta-Voz, do meu amigo Isaías. Ele escreveu aqui: muito bom ouvir suas mensagens. Até amanhã. Até amanhã, digo eu, que você que vai compartilhar a mensagem com a gente, tá bom? Gratidão aí pelo seu comentário. Temos também aqui o comentário do Cláudio Valério, Ele coloca aqui: que não sejamos como o fariseu, autossuficiente, e sim como o publicano, dependente de Deus, Não achar que somos autossuficientes para chegar ao céu, mas sim acreditar que nós dependemos de Deus, Que foi a mensagem de ontem falando aqui da oração do fariseu e do publicano. Vou ler mais um comentário aqui, que esse comentário aqui é do Fábio, eu gostei demais. Outras pessoas comentaram igual o do Fábio aqui também, lembraram da mesma escritura que o Fábio comentou aqui, tá bom? Então, Fábio, forte abraço para você, meu amigo. Gratidão por você participar todos os dias aqui com a gente e fazer comentários também. O Fábio comentou aqui, ó: os fariseus lembram os zoramitas no livro de Mórmon, que acreditavam serem mais justos e escolhidos para serem salvos. Esse tipo de atitude é comum quando as pessoas se apegam ao sistema religioso e se esquecem de se apegar a Deus e ao Santo Espírito. Elas ficam presas dentro de um sistema corrupto. Vemos isso inúmeras vezes nas Escrituras, e aí ele lembra aqui também do rei Noé, que todos os sacerdotes deles haviam se corrompido ali também, e Abinadi vai lá e prega eles, e consegue abrir os olhos de um ali, da verdade ali, muito bom. E aqui eu vi que embaixo do comentário do Fábio aqui também, tem o Capitão Incrível, que ele falou: eu lembrei também dessa mensagem, dos Aramitas aqui. E a Marli também, ela escreveu aqui: também lembrei dos mesmos Aramitas, Gratidão pelos comentários de todos vocês. Vamos lá para a mensagem aqui de hoje do Vem Segue. Vou compartilhar com vocês aqui. Hoje não é uma parábola, tá bom? Hoje é uma história, um fato verídico que aconteceu. Estamos aqui em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, tá bom? Diz assim, ó: e depois foram para Jericó, e saindo eles de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. Bom, então a gente viu que Jesus Cristo tinha ido para Jericó, e depois ele sai de Jericó, e ele saindo de Jericó, lembrando que ele está indo para a Páscoa, ele está a caminho da Páscoa em Jerusalém. Então ele sai ali de Jericó para ir para esse caminho aqui para Jerusalém. Então a verdade aqui é que é a última vez que ele vai ser mencionado aqui em Jericó. Ele não vai voltar mais em Jericó. Ele está indo a caminho da cruz, a caminho do seu sacrifício ali, tá bom? Então ele está saindo de Jericó, mas ele não vai retornar mais para Jericó. Qual que é o ensinamento aqui, Primeira coisa que a gente vê nessa história é que tem aqui o Bartimeu, O Bartimeu, ele é cego e mendigava. Além dele não enxergar, também ele era uma pessoa necessitava. Ele mendigava, Pedia dinheiro, vivia da misericórdia das pessoas para se alimentar, tá bom? Então nós vemos isso. E olha só, essa vai ser uma oportunidade de Bartimeu ser curado, das vistas dele, ser curado, ser restaurada a vista dele, tá bom? E a gente não pode perder tais oportunidades. Tem oportunidades que passam na nossa vida que não voltam mais, que nem aqui, Aqui é mencionado que Jesus Cristo estava em Jericó e ele sai de Jericó rumo a Jerusalém. E nós sabemos o que espera ele lá em Jerusalém, A crucificação, o julgamento. Então ele não vai voltar mais. Então é muito importante essa mensagem mostrando que essa era a oportunidade de Bartimeu. Se ele perdesse essa oportunidade, talvez nunca mais ele voltasse a ver. O mesmo pode estar acontecendo conosco, tá bom? Nós devemos não perder as oportunidades que temos de servir, de ajudar ao próximo, de conseguir uma cura ou assim por diante. Tem oportunidade que não volta mais. Eu acho que é um dos ensinamentos nesse versículo aqui. Outro ensinamento aqui, falando que os discípulos, e a multidão seguia Jesus, é que esse Bartimeu aqui no nome grego não, em aramaico, Bartimeu significa filho de Timeu. Aí até fala aqui, ó, Bartimeu, cego, filho de Timeu.
Agora, Timeu, aqui no aramaico, né, ele significa estimado, né? Deixa eu ver aqui, ó. Significa estimado, né? Muito estimado. É isso que significa Timeu. Então, Bartimeu significa filho do estimado, né? É, aqui a gente começa a notar que o próprio Bartimeu, ele não tinha uma identidade própria, né? Ele era reconhecido pela identidade que o pai dele tinha, né? Ele era conhecido como filho do muito estimado ali. Só que nós vemos nessa história que Bartimeu, ele não era estimado. Pelo contrário, as pessoas recrusam ele, né? Quando ele quer falar ali, as pessoas tentam calar a voz dele. Nós vamos ter a oportunidade de ver aqui, tá bom? Mas é interessante ver isso aqui, né? Que ele é necessitado, né, de misericórdia, de alimentação, e também ele é desprovido aqui da visão. Tá bom? Então ele está pedindo, mendigando aqui, né? Aqui também é dito que ele estava ao lado do caminho. Vamos continuar aqui, ó, versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, ou seja, ele era cego, né? Mas ele não era surdo. Então ele ouviu aquela multidão, aquela caminhada indo ali, né? Então ele ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lá, essa mesma história aqui que nós estamos lendo em Marcos 10, tem em Mateus e também tem em Lucas. E em Lucas fala que ele perguntou a alguém o que estava acontecendo, né? Aquela multidão caminhando ali, e aí então falaram essas palavras para ele, né? Dizendo que era Jesus de Nazaré. Mas interessante que quando ele começa a gritar, ele não grita Jesus de Nazaré, né? Porque Nazaré é a cidade ali vizinha. Ele grita Jesus, filho de Davi, né? Filho de Davi é um título, né, para o Messias. Existem várias profecias no Velho Testamento falando da vinda do Messias, né, que é o filho de Davi, porque viria da linhagem de Davi. Então é interessante que mesmo as pessoas falando para ele, quem está passando é Jesus de Nazaré. Na hora de clamar, ele clama Jesus, filho de Davi, né, clamando ali pelo Messias. Algo bem surpreendente também é que as profecias bíblicas no Velho Testamento mostrava que quando o Messias viesse, ele iria curar cegos, né? E isso foi bem pertinente ali para Bartimeu, né? Por quê? Ué, eu sou um cego, eu preciso dessa cura. Então, ao saber que o Messias estava passando por ali, ele começa a clamar esse título no Velho Testamento, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tá bom? Vou compartilhar uma escritura que fala sobre a vinda do Messias, que fala que ele curaria os cegos, tá bom? Tá lá em Isaías, capítulo 35, versículo 5, né? Quem gosta de Isaías bastante é o, o meu amigo aí, o Fábio, né? Ele sempre gosta de Isaías também. Eu amo Isaías. Aqui em Isaías 35, 5, né? Um pouquinho antes, né, do versículo 5, vai falando da chegada do Messias, como ele vai vir. E no versículo 5 diz assim: E então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Bom, aqui está falando tanto das coisas físicas como espiritual. Uma pessoa pode ser cega, né, fisicamente, igual Bartimeu aqui, mas também existe pessoas cegas espiritualmente. No caso aqui, a gente observa que Bartimeu, ele era cego fisicamente, mas não cego espiritualmente, porque toda a multidão estava seguindo Jesus, e quando ele perguntou quem era, eles falaram, é Jesus de Nazaré, né? Mas ele entendeu que era Jesus, filho de Davi. Então só ele clamando no meio da multidão ali, começou a gritar, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então veja que a cegueira dele era física e não espiritual. Ele reconhecia Jesus e ele sabia da profecia que esse poderia curar a cegueira dele, porque era a profecia do Velho Testamento. Eu amei estudar essa escritura aqui. Versículo 48 diz assim: E muitos o repreendiam para que o calassem. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então a gente vê aqui que a multidão que ia ali, né,
possível, é capaz que seja possível aqui que até mesmo os discípulos, né, estavam censurando ele, fica quieto, né, mandando ele calar ali, repreendendo. Mas observe que quanto mais eles mandavam Bartimeu ficar quieto, mais ele clamava, mais alto ele clamava essas palavras, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele não cala. Tem gente, né, que não aguenta muita pressão, né? Olha, se tiver com pressão em cima de mim, não sai nada, né? Mas pelo contrário, Bartimeu, quanto mais pressão colocavam nele para ele se calar, mais alto ele fazia clamar a voz dele. Eu acho lindo isso, né? Pode até ser que Bartimeu, né, era reconhecido como filho daquele muito estimado, né? Como se ele não tivesse uma identidade. A identidade, como as pessoas chamavam ele, era como filho do pai dele ali. Mas ele tinha uma grande identidade dentro dele. Ele tinha personalidade, ele sabia o que ele queria, e então ele começou a clamar ali, buscar ao Senhor. Eu achei linda essa parte aqui. Tem um versículo que eu separei aqui, Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Eu gosto desse versículo aqui, vou compartilhar com vocês, né? Porque assim como Bartimeu, ele foi... colocaram pressão nele para ele se calar, e cada vez mais pressão que ele sentia, ele clamava mais alto, né, com mais energia ali, né? Será que nós, quando vem as dificuldades, a gente fica mais frouxo, né? Ou a gente também faz igual Bartimeu, a gente vai colocar mais energia para suportar aquela provação. Por isso que eu lembrei dessa escritura aqui, ó, Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da sua angústia, a tua força será pequena. Ou seja, como que eu sei se eu tenho uma fé grande ou pequena? Né? É no dia da angústia, né? Aqui eu acho que deve sair daqui esse termo frouxo, né? Ah, você é um frouxo, né? Então, se nós nos mostramos frouxo no dia da aprovação, é porque nossa fé é pequena. Então, a gente está aqui para aprender e desenvolver nossa fé. E quando vier a provação, a gente tem que estar forte. Isso não significa que não vai doer, né? As provações que vão vir sobre nós, que nós vai ficar chateado, mas o importante é a gente se manter no caminho. Não significa que não vai chorar, significa que você não vai abandonar a Deus, né? Que você vai continuar crendo nele, tá bom? Então vamos lá. Eu li aqui o versículo 48, vamos aqui para o versículo 49. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamando o cego, disseram: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Então Jesus parou ali. Interessante, né? Que havia uma grande multidão seguindo Jesus, indo ali. E a gente observa que muitas pessoas seguindo Jesus, indo ali, os judeus não falam baixo, né? Praticamente eles falam gritando ali. E aí o que que acontece? Era muito barulho, mas mesmo em meio a tanto barulho, Jesus Cristo ele não segue a multidão, né? Ele para, ele percebe o que está acontecendo ao redor dele. Ele ouve o clamor de Bartimeu e fala, e ele para, né? Assim é Cristo conosco, ele para nos atender, né? Então ele manda chamar. Então quando eles vão lá chamar, ele fala, tem de bom ânimo, né? Se anima, ele te chamou, né? Eu gostei muito desse versículo aqui. O versículo 50 diz assim: e ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Esse levantou-se e foi ter com Jesus, aqui o termo no grego significa deu um salto. Né? Sabe quando a pessoa está animada? Nossa, deu um salto, né? Nossa, vamos lá tomar sorvete. Opa, sorvete é comigo mesmo. Ele deu um salto, né? Então, essa expressão me chamou mais atenção no grego do que na nossa língua portuguesa aqui, né? Que aqui na nossa língua portuguesa diz apenas que ele levantou-se e foi ter com Jesus. No grego fala que ele deu um salto, né? Então ele ficou muito feliz ali com essa atitude, foi rápido, né? A expressão é que ele foi rápido para lá. Versículo 51. E Jesus falando disse: o que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu recupere a vista. Aqui a gente já vê que ele não era um cego de nascença. Aliás, só tem um cego de nascença que é curado nas escrituras, né? Que é o que Cristo faz, mas nós já compartilhamos essa história aqui, né? Do cego lá no tanque de... Que ele manda lavar nas águas de... Não é nas águas de Siloé, não. Acho que é no tanque de Betesda, se eu não me engano. Mas
é apenas a cura de um cego de nascença. Aqui esse cego não era de nascença, porque ele fala que eu que eu recupere a vista. Então antes ele tinha vista e ele perdeu essa vista aqui, tá bom? Aqui eu achei interessante também, né, Jesus Cristo perguntar para ele: "Que queres que te faça?" É óbvio, né, que ele queria que ele tivesse visto. Isso me lembrou uma escritura, né? Por que será que a gente deve pedir, mesmo que... É claro que Jesus Cristo sabia o que ele queria, mas por que que Jesus Cristo pergunta, né? Para que ele possa pedir. Me lembrou uma escritura aqui, ó, Mateus capítulo 6, versículo 8. Porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedir. Então Deus, ele sabe o que é necessário para nós antes da gente pedir. Porém, no mesmo Mateus capítulo 6, ele ensina a gente a orar, né? E aí ele fala no versículo 11, o pão, dando o exemplo da oração, o pão nosso de cada dia. Veja que o Pai Celestial, ele sabe que é necessário o pão nosso de cada dia. O pão aqui é simbólico, é o alimento diário que nós recebemos. Então ele sabe que a gente precisa do alimento cotidiano, o alimento diário. Mesmo assim, Cristo ensinou a gente a orar, a pedir essas bênçãos a Deus, tá bom? Então, ele sabe o que a pessoa quer, mas ele quer que nós pedimos. Isso demonstra a nossa fé, nossa dependência. Então é muito importante, né? Algumas pessoas acham bobo, né? Jesus Cristo perguntar aqui, o que queres, né? É óbvio que ele queria aqui a recuperar a visão, ele é bem objetivo, né? Eu quero tornar a ver, né? E Jesus Cristo vai abençoá-lo. Mas eu achei interessante trazer isso aqui. Versículo 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Bom, esse versículo eu gostei também. Jesus Cristo traz a cura para ele, né? E aí, quando ele viu, ele seguiu Jesus pelo caminho. Eu acho interessante que o versículo 46, quando a gente começa a ler, fala que ele estava à beira do caminho, né? Sentado à beira do caminho. E agora ele estava no caminho seguindo Jesus. Eu acho lindo isso porque tem pessoas que vão atrás da bênção. E após ser abençoados, às vezes até some da igreja, vai embora, né? Sei lá. A pessoa quer, na verdade, a realidade é essa, né? Vocês podem até colocar comentário aí. Muitas vezes a pessoa quer a bênção, mas não quer seguir a Jesus, né? Todo mundo quer ser abençoado, mas seguir a Deus, às vezes a pessoa não quer, né? Então é complicado esse tipo de coisa. Mas aqui no caso de Bartimeu, a gente vê que ele quis a bênção, ele foi abençoado, né? E aqui o versículo não diz, e aí ele voltou para sua casa, ou e ele voltou lá para pedir esmola. Não, ele seguiu Jesus no caminho. Isso me lembrou, né, o que Jesus Cristo disse a Felipe, né, e aos demais apóstolos ali. Jesus Cristo disse lá em, deixa eu pegar aqui, João 14, né, lá em João 14, Jesus Cristo fala que está indo para o Pai e que eles sabem o caminho, né, que eles também deveriam ir ao Pai. Assim como nós, né, nós sabemos que Jesus Cristo está com o Pai e nós sabemos o caminho para o reino celestial, né. E aí, Felipe, né, um dos que estavam lá, pegaram e perguntou, né, para Jesus, né? Mas para onde vai, né? E como nós podemos saber o caminho? A resposta de Jesus Cristo, João 14, 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Jesus é o caminho para nós voltarmos à presença de Deus. É por meio da expiação de Jesus Cristo, é por meio do sacrifício expiatório que ele fez, que nós podemos voltar à presença de Deus. Então, ou seja, Jesus é o caminho. Não existe outro caminho, né? Muitas pessoas falam que muitos caminhos levam a Deus, ou muitas religiões levam a Deus, são caminhos diferentes, mas tudo vai dar no mesmo destino. Não é isso. Na realidade, não. Cristo, ele é o único caminho. Não há outro caminho ou nome debaixo do céu pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é o único caminho que nos leva a Deus, tá bom? Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.